Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês um recurso muito interessante existente no Construct 2. Este recurso ele serve para armazenar dados em seu jogo, mesmo que você finalize o jogo e inicie-o novamente, os dados ainda estarão lá. Então, vamos supor que você queira criar um placar, um score do seu jogo, né? Então isso é interessante. Mesmo finalizando o jogo e voltando novamente, você consegue armazenar os dados. E também serve para armazenar o local que você está no seu jogo. Depende da implementação. Inclusive eu havia já até implementado, pessoal. Porém, na hora que eu fui gravar o vídeo, ele acabou travando e eu perdi a gravação. Então estou gravando novamente, na realidade, né? Esse é o exemplo que eu vou utilizar com vocês. Por exemplo, ó, eu tenho uma pontuação do meu jogo, estou aumentando a minha pontuação, né? Só para vocês terem uma ideia, vou finalizar o meu jogo aqui, ó, deixa eu fechar aqui, vou abrir o meu jogo novamente, olha lá, a pontuação está 0. Porém, ó, o que acontece? Vou salvar a pontuação. E agora vou abrir o meu jogo novamente. Olha lá. Ele manteve a pontuação, pessoal. Então é isso que nós vamos aprender. Guardar, conseguir armazenar dados referente ao projeto que nós estamos criando. E reutilizar esses dados novamente na hora que nós abrirmos o nosso jogo, o nosso projeto. Então uma página interessante, pessoal, que trata sobre isso. É essa página que está presente no Sierra, tá? Depois vocês vão poder também acessar o meu site e dar uma olhada, pessoal, que eu vou criar um post relacionado ao Local Storage com mais algumas dicas, tá? Então basta apenas acessar depois o makingdegames.com para verificar isso daqui, tá? Então detalhe, pessoal, esse Local Storage ele é bem interessante e bem versátil, tá? Então vamos aprender aí um pouco do básico dele. Eu vou criar um novo projeto. Olha lá, um projeto em branco. Tá? Vou salvar este projeto, pessoal. Olha lá. Então, aqui se vocês olharem, né, no meu Construct, tomem cuidado que tem dois projetos abertos ao mesmo tempo. Então, aqui no projeto novo que eu criei, ó, eu vou renomeá-lo para Local Storage 2, tá? E aqui, só para nós não nos perdermos, eu vou alterar o nome dos layouts, ó. Main, que é o layout principal do nosso jogo, né? E a folha de eventos também eu vou chamar de main, tá ok, pessoal? Então olha ali, Local Storage 2. Vou salvar. Então olha ali, ele abriu para eu salvar esse projeto. Vou salvar esse projeto com o nome de Local Storage 2. Depois eu vou ver se eu coloco ele no nosso grupo, pessoal, de estudos do Facebook. Então quem não conhece o nosso grupo do Facebook, pessoal, basta apenas acessar o Facebook e digitar o seguinte endereço, ó, esse é outro grupo, de programação, groups/www.makingdegames.com.br. Então é um grupo onde eu disponibilizo alguns materiais e também serve para tirarmos dúvidas e tudo mais, tá ok? Inclusive aqui, ó, eu fazia já algum tempo que eu havia perguntado, que tal criarmos um clone do Mega Man Zero, ó? Então, o pessoal já está até perguntando aqui, né? Vou depois responder. Então, vamos voltar lá, pessoal. No nosso projetinho, ó, no nosso novo projeto, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou alterar o tamanho da janela. Ou melhor, eu vou alterar o tamanho do meu layout para ficar do mesmo tamanho da minha janela, pessoal. Então, aqui no meu projeto, eu copiei o tamanho da minha janela. No meu layout, eu vou colar o tamanho da janela aqui, para que tanto o layout quanto a janela tenham o mesmo tamanho.
E agora eu vou inserir aqui, pessoal, no nosso projetinho, os elementos que nós vamos utilizar, ok? Então aqui, o que eu vou utilizar aqui no nosso projeto? Primeiro, eu vou colocar um botão BT ADD, que serve para quê, pessoal? Olha lá, este botãozinho nós vamos utilizar, vou alterar o texto dele aqui, colocar o mais, vai servir para incrementar a pontuação do nosso jogo, ó, tá? Então nós vamos fazer isso manualmente. Vou adicionar um outro botão BT sub, que vai servir para quê? Subtrair a pontuação do nosso jogo. Vou adicionar um novo objeto, que também vai ser um botão BT load, que vai servir para carregar, olha lá, esses dados que estão salvos na memória, né? Em disco, vamos dizer assim, que eu vou chamar de load no texto. Aqui no text, load, pronto. E deixa eu ver um detalhe no outro. Eu havia colocado 4 botões nesse outro layout, né? O salvar. Então, o que faltou aqui? Além do load, vamos colocar um outro botão BT save, que vai servir para quê, pessoal? Conforme eu vou aumentando a pontuação, eu salvo isso aqui em memória de disco, vamos dizer assim. Quando vocês estão programando, vamos dizer, para o web, pessoal, ele vai salvar esses dados no buffer do navegador. Então é como se ele criasse no computador do usuário, né? Vamos dizer assim, um arquivo temporário, e lá ele salva esses dados. Então, por isso, quando ele for rodar o jogo novamente, ele vai obter esses dados em mãos. Quando você exporta isso para um executável ou para um aplicativo para Android ou iOS, ele utiliza um outro sistema para armazenar os dados, porém a funcionalidade é a mesma. Então ele vai conseguir armazenar os dados e resgatar esses dados que estão em memória. Então, vamos lá. O que eu vou colocar agora, pessoal? Um text que eu vou chamar de score. Então, vou colocar o text aqui e vou alterar o texto inicial para score 2.0. Vou alterar a fonte. Então, olha lá. Vou colocar aqui o tamanho 22, negrito. Tá aí. E vou fazer o que, pessoal? Vou posicionar os nossos botõezinhos aqui no nosso score. Tá ok? Então, pronto. Aí os botões. E apenas para título de propaganda, o que eu vou fazer aqui também, pessoal? Eu vou colocar um sprite. E eu vou buscar lá nas minhas imagens, em Making de Games, a imagem do meu site, pessoal. Então, olha lá. Pronto. Vamos colocar aqui. E aqui o nosso score. E os botões subtrair, carregar e salvar. Maravilha. O que nós vamos fazer então nesse primeiro momento?
eu vou vir aqui no main, pessoal, e vou adicionar uma variável no nosso sistema, que vai ser o nosso score. Ela que vai armazenar no nosso jogo, pessoal, a nossa pontuação, ok? E também agora eu vou implementar os eventos, ó. Quais eventos? Então, primeiro evento, vou implementar o evento clique do botão ADD, ó. Então, toda vez que eu clicar no botão, olha lá, onClicked, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o nosso sistema ADD2, ó, adicione um valor a quem? Ao score. Qual o valor? O valor 1. Done. E vou fazer o que, pessoal? Eu vou pegar aqui, vou fazer com que o meu texto, olha lá, seja alterado. Alterando a propriedade setText, né? Então aqui, score, dois pontos, e comercial. Vou pegar o valor que está dentro da variável score. Pronto. Então, olha ali, executei a ação de alterar o valor contido dentro da propriedade text do meu text box. Pronto. E vou fazer a mesma coisa, pessoal. Olha ali. Para quem? Para o botão sub. Então, o sub, quando eu clicar nele, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, copiei aqui as ações e colei. A única coisa que eu vou fazer, ó, ao invés de ser ADD, eu vou subtrair. Então, pronto, pessoal. Criamos o evento que adiciona um ponto ao nosso score e remove um ponto do nosso score. Então, se nós rodarmos aqui o nosso aplicativo, ó, vamos fazer um teste. Olha lá, estou adicionando ao score, estou removendo do score. Então agora eu preciso só fazer o que? Salvar, né? E carregar os dados. Porque quando começa o jogo, ou em qualquer momento que eu queira carregar esses dados, eu tenho que conseguir fazer esta ação. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, ó, o Local Storage, ó, ele possui vários gatilhos que podem ser disparados, né, conforme cada ação. Então, se vocês acharem interessante, depois eu posso até pegar, traduzir esses gatilhos e colocar no meu post. Como também aqui, ó, ações, tá? E expressões. Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Vou até pegar no que eu já havia feito, pessoal. Olha lá. Nós vamos implementar o quê? O salvar, tá? Então aqui, pessoal, ou melhor dizendo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos implementar a ação de resgatar os dados que já estão salvos. Por que isso? Porque eu vou começar desta parte, pessoal. Porque supostamente ela é executada, né, dependendo da situação, logo no começo, no start do layout. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no nosso programa e vou adicionar um novo evento. Então, olha lá, o evento on start of layout. Então, quando começar o layout, pessoal, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, olha ali, eu vou pegar e vou fazer aqui com o meu sistema, sete um valor para quem? Para o score. Então, logo de cara, o score vai ser 0. Maravilha. Agora, nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou adicionar aqui no meu projeto o Local Storage, ó. Então, selecione o Local Storage e clique em ADD para eu poder utilizá-lo, ó. Então, agora aqui, pessoal, eu tenho o Local Storage, ó. Tá vendo? Onde eu posso trabalhar com ele, ó. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, ele tem algumas ações, ó, que eu posso executar, ó. Checar se um item existe.
Então, detalhe, pessoal, como funciona mais ou menos? O Local Storage guarda um dado no seu computador, vamos pensar assim nos seus dispositivos, utilizando como referência uma chave, uma palavrinha que é associada a esse dado. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever score. Olha lá. Até para vocês não se confundirem e não pensarem que é a mesma coisa que a variável, eu vou colocar aqui, pontuacão. Pontuacão. Pronto. Vou colocar em português para vocês verem que são coisas diferentes. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Eu estou mandando, eu estou executando uma ação para checar, se existe no meu computador, vamos pensar no meu dispositivo, um dado armazenado e atrelado com a key pontuacão. Simplesmente isso. Quando nós fazemos isso, pessoal, o que acontece? O Local Storage, ele dispara uma trigger. Então, eu posso agora implementar essa trigger, tá? Então, on item exist. Qual item? Pontuacão. Então, o que acontece? Aqui eu fiz um check. Eu chequei se um item existia. E se esse item existir, né, eu posso fazer o quê? Fazer alguma ação, né, que eu vou implementar agora. Então, o que nós fizemos? Implementamos uma ação para verificar se esse item existe na memória. E aqui eu estou implementando um evento, né, o trigger, o gatilho que é disparado, toda vez que existe essa checagem, né, se um item existe ou não. Então, aqui, se por acaso isso acontecer, eu vou desempenhar uma ação. Que ação? Eu vou fazer o meu Local Storage, pegar um item. Então, se esse item existir, get item. Pegue o valor do item. Qual item? Pontuacão. Peguei esse valor. Ele pega esse valor, pessoal, e guarda dentro do objeto Local Storage. Então, aqui, eu vou adicionar uma outra ação. Qual ação? Eu vou fazer com que o meu sistema sete um valor para quem? Para o score. E o que eu vou colocar dentro do score, pessoal? O valor que eu vou pegar lá em Local Storage, ponto, item value. Então, essa propriedade item value, pessoal, representa o quê? O item que você fez a leitura, que você pegou e atrelou a quem? Ao objeto Local Storage. Pronto. Então, isto aqui, pessoal, praticamente serve para quê? Olha lá. Checar se existe esta pontuação na memória, se ela foi armazenada em um arquivo temporário, vamos dizer assim. E aqui, toda vez que o gatilho for disparado, se você verificou se existe ou não um dado atrelado a um item chamado pontuação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos efetuar a leitura desse item, get item, pontuação, e vamos armazenar este valor em memória, tá? E agora eu posso fazer o quê? Após armazenar a variável, eu posso atualizar o meu texto. Pronto. Porém, pessoal, nós não vamos conseguir ver alteração nenhuma, porque isso que nós implementamos aqui, ele só vai funcionar se existir, se eu já tiver gravado no meu arquivo temporário, né, do meu navegador, no caso, este item relacionado a esta palavra, a esta key. Então, aqui não vai acontecer nada. Se eu der um run, vocês vão ver que possivelmente vai ficar igual. Principalmente porque eu mandei limpar o buffer do meu computador, Então, não modificou em nada o nosso programa, tá ok? Pessoal, o nosso tempo já se estendeu demais. Eu vou continuar explicando essa questão do Local Storage no nosso próximo encontro, tá ok, pessoal?
Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.